Estamos aqui pronto para mais um dia, pronto para mais um dia do estudo do livro da sabedoria. Vamos aprender um pouco mais sobre o que a sabedoria quer nos ensinar nesse capítulo 24. Veja, já estamos próximos ao fim. Eu vou repetir sempre, eu valorizo demais o teu tempo. Muito obrigado por estar aqui. Não, você que não está aqui, você sabe disso para me ouvir apenas. Você está aqui porque você decidiu buscar um pouco mais de sabedoria. E você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Então nessa jornada eu tenho certeza que ao fim nós chegaremos com uma bagagem muito grande. No mínimo, no dia de hoje, no dia de amanhã, no de ontem, no que vai acontecer ainda, você, de alguma coisa que aqui foi dito, de um estudo, de um discernimento, de um conhecimento, de uma sabedoria revelada, de um código, de um princípio, você vai conseguir sair dessa situação aplicando isso na prática. A sabedoria nada mais é do que você absorver o conhecimento, guardar no teu coração e no dia a dia você ir aplicar. Tá. Aqui disse algumas vezes, por exemplo, o preguiçoso, ele morrerá pobre. Então, o que é que você faz no dia seguinte? Foi chamado para trabalhar? Vai trabalhar. Tá cansado e tem que trabalhar? Vai trabalhar cansado. Ah, mas eu já trabalho. Mas viu que o diligente vai ser promovido ao serviço real, tá? Seja um pouco mais diligente, entregue mais daquilo que você recebeu, do que você ganhou, entregue um pouco mais. Eu não tenho dúvida que você vai ter grandes resultados. Vai ser assim contigo, vai ser assim comigo, foi assim com várias pessoas que aplicaram, é assim com quem aplica e tem resultado, e eu tenho certeza que a prosperidade chegará a vós, a todos nós, tá bom? No capítulo 24, nós iniciaremos o capítulo, tá? Hoje são, deixa eu ver, 34 capítulos. Vai aumentando a quantidade. Ontem, salvo engano, foram 35, isso mesmo, 35. O título do capítulo 24 diz assim: a fé em Deus inspira e fortalece. Então, aquela velha tradição, vamos tentar interpretar o que está no título. A fé em Deus inspira. Ou seja, alguém que eu vejo que tem fé em Deus, por exemplo, rapaz, olha como ela tem uma fé assim, que ela consegue as coisas pela fé. Rapaz, me inspirou. E me fortalece, porque eu acredito que comigo também já deu tudo certo. Se deu tudo certo com ela, logo comigo também já deu tudo certo. Então a fé em Deus inspira e fortalece. Versículo 1, por blocos, né? Como sempre. Bloco 1 vai do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim o versículo 1. Só tomar só um golinho de café. Eu quero te perguntar, já tomou seu golinho de café hoje? Gosto demais para começar bem, né, motivado, e vamos chegar ao fim aqui cheio de graça e de poder. Vamos nessa? Versículo 1. Não tenha inveja dos ímpios, tampouco queira caminhar na companhia deles. Pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e os seus lábios só murmuram malignidades. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Ou seja, a sabedoria vai te dizer quais os materiais usar, qual pedreiro contratar, certo? Qual piso você vai colocar, qual tipo de estrutura é pré-moldada, vai ser alvenaria comum, né? Então, com a sabedoria, buscando em Deus, você vai escolhendo o que você vai colocar ali para construir essa sua casa. Mas a inteligência, a boa inteligência, que é manter a busca pela sabedoria, lembra que qual é a verdadeira inteligência? Ela vai se consolidar. Então você vai edificar uma casa com sabedoria e com a inteligência você vai consolidar. Vai deixar ela durar ali por 50 a 100 anos, tá? Versículo 4. Mediante o discernimento, os seus cômodos serão mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então aqui nesses dois versículos, 3 e 4, falou da sabedoria, que constrói uma casa, com a inteligência ela se consolida, mas com o discernimento, os seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então ela deu aqui um trinômio que tem que estar sempre na nossa vida presente. Sabedoria, inteligência e discernimento, tá? Essa casa pode ser a sua casa física, pode ser a sua casa espiritual, você como uma casa, uma morada, né? Enfim. Versículo 6. Quem parte para a guerra necessita de orientação e estratégia. Não, minto. Versículo 5, desculpa. Um homem sábio é poderoso e quem possui entendimento potencializa a sua força. Ou seja, um homem sábio, ele é poderoso. É uma pessoa muito poderosa. E quem possui o entendimento potencializa a sua força.
Ou seja, a sabedoria você busca de Deus e você encontra temendo, cumprindo os preceitos, os mandamentos, aceitando a correção, a disciplina. E se você buscar mais entendimento, aí vem, por exemplo, uma graduação, uma formação, uma pós-graduação, um mestrado, um curso de especialização, uma mentoria paga, um curso que você compra de algum profissional que você admire, que você se esmera, né, na sua área. Então, o entendimento você vai potencializar a sua força. Você ser sábio ou sábia já é suficiente para ser poderoso. Mas você pode ser poderoso 2 vezes, porque você busca o entendimento. Você não para de buscar o entendimento, o conhecimento, tá? Versículo 6. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Mais uma vez fala dos conselhos, né? Vai para a guerra, tem que ter estratégia. E com muitos conselhos você vence a batalha. Algumas palavras vai estar batalha. Vence a guerra, tá? Aqui está na minha conquista a vitória. Versículo 7. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, pois ele fica sem palavras nas assembleias. Ou seja, é vergonhoso quando um perverso ele vai, de alguma forma, ter que sentar no meio de sábios, por exemplo. Está tão elevada a virtude ali, está tão poderoso a energia, o que está irradiando ali, que ele vai ficar sem palavras. E ele vai passar como um sábio. Se ele não abrir a boca, ele passa como sábio. Porque lembra que até o tolo, quando de boca calada, aparenta ser sábio? E ainda que não tenha nem entendimento nem sabedoria sendo tolo, ele pode parecer, mas ele vai ficar sem palavra aqui porque ali a virtude é demais para o nível dele que é baixo. E o 8º, finalizando o primeiro bloco, versículo 8º diz assim: quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. Ou seja, ficar falando do mal o tempo todo da vida de outras pessoas vai ser tido como fofoqueiro, mexeriqueiro. Que não se preocupa com a sua própria vida, mas sim com a vida dos outros. Não cuida da sua e cuida dos outros. Bloco 2, do 9 ao 18. 9 diz assim: a intriga do perverso é pecado, e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Versículo 10. Se te mostra vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força você terá no dia da sua angústia. Ou seja, está dificultando ajudar o próximo? Na hora da tua angústia, tu vai ter pouca força. Porque o dono da força, do poder, da honra, de exaltar, quando você cuida dos pequeninos, dos necessitados, dos pobres, do humilde, do órfão, da viúva, na hora que tu estiver passando dificuldade, não vai ter força não. Porque ele lá não vai te dar. Aqui está escrito. 11. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte. Salva os que estão arrastados ao suplício. Ou seja, esse mesmo que vai não te dar força porque você não ajudou o próximo, ele vai... você tem que libertar esses, né, que estão sendo conduzidos, porque esses que não estão ajudando o próximo. Tá certo? Versículo 12. Porquanto ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações não percebia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Ou seja, Deus ele prova e pesa o coração do homem. Ele continua perscrutando, invadindo o coração do homem, para saber as motivações. Versículo 13. Como o mel, filho meu. Come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não te embosque, como faz o ímpio, junto à moradia do justo, nem destruas o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes ele torna a se erguer. Os ímpios, todavia, por sua vez, eles são arrastados para a desgraça. Ou seja, sai da trilha dos perversos, busca sabedoria e bebe mel, que ela é como mel, é doce, né? E quando você busca ela, sai da presença dos ímpios, porque eles estão procurando destruir a casa dos justos. E ainda que eu caia, ainda que você caia como justo, justa, nós somos justos, se tivermos caído 7 vezes, nós nos levantaremos, mas esses ímpios, eles serão arrastados para a desgraça, né? Aí vem o 17. Se teu inimigo cai, não te alegres com ele, e não exulte no teu coração se ele tropeça. Para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo, e retire sobre dele o seu castigo. Ou seja,
O mesmo Deus que é pai do ímpio, ele é pai do justo. Ele está dizendo, eu não me alegro com a queda do ímpio, que é o teu inimigo, por exemplo. Muito pelo contrário, eu quero a conversão. Isso é Deus dizendo, né? Eu quero a conversão dele. Então, cuidado para tu não se alegrar quando ele morrer, quando ele cair. Não fica com teu coração exultado por isso não, com prazer, porque eu vou ver isso, vou ficar aborrecido com você, já que professa que é justo ou justa, e agora se alegra com a morte de um filho meu, de uma criatura. Então, olha, me aborreço com você que não deveria agir assim, tá justo, tá justa. Então eu vou pegar lá, tá? Eu vou pegar o que tá sobre ele, o castigo dele, e vou colocar em você. Olha que ameaça sábia de Deus para nossa vida. Porque se somos justos, eu vou me alegrar com a morte do ímpio, com a desgraça do ímpio? Não, dá até vontade. Dá até vontade. Mas Deus já alerta. Eu sei que você vai sentir vontade, por isso eu estou te alertando. Não faz isso não. Porque se eu me aborrecer com você, eu coloco a desgraça sobre você. Bloco 3 vai do 19 a 28, que diz assim, 19. Não te aflija por causas dos maus, tampouco tenha inveja dos ímpios, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada do ímpio está simplesmente se extinguindo. Ele acha que tem luz, mas está se apagando. Ele está morrendo. Versículo 21. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes aos revoltosos, pois terão repetindo a destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Rapaz, forte, viu? Aí veio o 23. Aqui segue outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Ou seja, agir com parcialidade. Vamos dizer o magistrado. E ele tem lá um princípio da imparcialidade, ou seja, ele tem que julgar os fatos, como são os fatos de acordo à lei. Tá? Então, não gosto dele, não gosto dela, eu vou pesar a mão sobre ele, sobre ela. Não. Ele tem que ser imparcial. Aí aqui está dizendo, nos julgamentos não é prudente agir com parcialidade. Versículo 24. Quem declarar o ímpio, tu é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá indignação das nações. Aqui você pegar, por exemplo, uma autoridade corrupta e todo mundo aplaudir, ele é justo, ele é justa. Aqui está dizendo, você vai ser amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Está acontecendo num cenário agora mundial. E tem alguns líderes mundiais que se levantam para destruir mesmo, para propagar o caos. Ai daquele que vai e diga, você é justo, ou entra nesse embate, nesse dilema, e comece a tomar partido daquele que não deveria. Pode estar você aplaudindo um injusto, né? E ao aplaudir esse injusto, esse ímpio, você pode sofrer indignação, eu posso sofrer indignação. Olha o que Provérbios nos ensina. Por isso que eu estou te perguntando, tá gostando? No mínimo, se está gostando, curte esse vídeo aí, deixa um comentário, tá fazendo sentido para você? No mínimo, escreve aí, faz sentido para mim. E compartilha com outras pessoas, tá? Vamos para o versículo 25. Entretanto, para os que punem o culpado haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. Aqui é uma situação de um juiz, por exemplo, que está o dia todo dia, toda semana decidindo a vida de pessoas. Fala de um juiz, magistrado, porque a minha área, né, sou advogado, e aqui eu vejo, aqui é o que está reservado para eles, quando eles punem o culpado, eles vão ter paz e conforto. E porque ele puniu o culpado, outras grandes bênçãos virão sobre a vida deles, além do grande salário. Entende? Então, é muito poderoso Provérbios. Sabedoria é muito poderosa, é sublime. Por isso que aqui é mais valiosa do que o ouro e a prata. Tem mais coisa valiosa do que isso? Eu não consigo entender, eu não consigo visualizar. Versículo 26. A resposta franca é prova sincera e fraternal de amizade. Falar o que tem que ser dito, não aquilo que a gente pode falar para agradar. Então, ainda que eu diga que não concorde como amigo, eu prefiro dizer que não concordo, porque eu estou provando sinceramente uma amizade fraternal. Versículo 27. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para constituir família. Quero chamar atenção para esse versículo. Já estamos finalizando o bloco 3, no próximo versículo. Mas nesse aqui está dizendo, primeiro, cria o teu sustento. O que é que tu vai escolher na tua vida? Vai estudar, vai trabalhar, vai empreender? O que é que tu vai fazer? Constrói a tua casa. Aí, a partir daí, tu vai estar à vontade para você constituir a tua família. Ou seja, até isso a sabedoria ensina. Porque, infelizmente, muitos casamentos são fadados ao fracasso porque não tinham uma previsibilidade do que ia acontecer. Dois jovens, muitas vezes, ou até dois adultos, empolgados, embebecidos com o amor, com o prazer, né? E aí decide casar. Mas o cara não tem um sustento, nem a mulher tem um sustento, nem tem uma casa. Aí, de repente, passa a morar na casa dos pais.
sem trabalho, sem perspectiva, sujeito a tanta coisa, pronto. Vem a desgraça, vem o fracasso. Aí Provérbios nos diz, primeiro, mantenha o teu sustento, cria a tua lavoura, que é o teu mantimento, constrói a tua casa, aí tu vai constituir família. A tendência de dar certo é muito grande. Falta falar isso aqui. Versículo 28. Não testemunhes sem motivos contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Aqui é para mim, para você, para todos nós. A gente, às vezes, quando tá chateado, a primeira tendência que a gente tem, natural, é falar mal de quem nos magoa, de quem nos maltrata. Mas aqui, manda a gente friar a língua mais uma vez. Não fale não, porque você vai entrar em contenda desnecessária. Tá dizendo aqui nas entrelinhas. Não fale não. Não vá testemunhar sem motivo, não. Se tiver motivo, testemunhe. Mas se não tem, não vá não. Não fale mal, não. Evita problema, para que você não tenha problema sobre a sua vida. Tá? Bloco 4 vai do versículo 29 ao versículo 35. E o 29 nos diz assim: jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Aqui vingança. Está dizendo, não se vingue, entre outras palavras. Versículo 30. Passei junto ao campo do preguiçoso pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, ervas daninhas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras e em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir. E tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Aqui, mais uma vez, pau na moleira do preguiçoso e da preguiçosa. Ele fala de pessoas que deixou o próprio campo, a própria lavoura, ser tomada por desgraça, por erva daninha, por espinhos, por maldição, por conta da preguiça. Mas ele chama sempre a atenção. A sabedoria chama a atenção. Ser diligente, floresce naquilo que você foi plantado, aí você vai ver a mão do Todo-Poderoso que faz multiplicar o que o rico tem e faz multiplicar o que o pobre tem, tornando o pobre também um rico. Esse é o poder da sabedoria. E hoje finalizamos mais um capítulo poderoso. Fechamos. E aqui mais uma vez nos mostra governo interior. Para sustentar o interior, nós temos que governar interiormente, certo? Ah, mas eu quero ser bom no que eu faço. Vai primeiro tratar, Tratar a nossa... Precisamos tratar a nossa... o nosso íntimo, as nossas bases, os nossos alicerces, porque assim quando nós fazemos, automaticamente nós estamos aptos a grandes coisas, a grandes feitos, a grandes resultados, a estarmos associados com grandes pessoas, a fecharmos mais contratos, a sermos promovidos, a sermos reconhecidos, a termos honra, a vivermos mais, longevidade, benignidade, graciosidade, amor. Tudo isso é uma promessa da sabedoria para mim e para você. Se essa mensagem falou contigo, eu quero te pedir, deixa um like, pratica o ID, compartilha com no mínimo 3 pessoas, deixa um comentário também e amanhã nós voltaremos para mais um estudo poderoso. Agora, antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta, das perguntas que é a prática do dia, e uma apenas, vou selecionar aqui das que eu coloquei. Mas é bem simples. Você está construindo a sua vida com base na sabedoria ou no improviso? Eu vou te chamar a atenção. Tudo que não é construído com a sabedoria é improviso. Ah, Eric, mas eu sou PhD em economia, então eu vou fazer um investimento com base no meu PhD em economia, porque eu sei sobre a economia. Mas você esquece que a sabedoria pode te mostrar o futuro, pode te prevenir de um futuro, por exemplo, que você nem sabe. Então, você pode ter até o conhecimento da economia, mas a sabedoria vai te dizer se você deve investir ou não nesse negócio, por exemplo. Você entende que é poderoso? Então, muito obrigado mais uma vez. Amanhã voltamos. Shalom, que Deus abençoe.